Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estimadas almas, estamos no segundo domingo depois da Epifania. A Igreja volta a usar sua cor litúrgica verde, que será interrompido neste ano ali, no começo do mês de março, um pouquinho antes, com a 70ª, 50ª, 60ª, 50ª e a Grande Quaresma. Esse tempo depois de Pentecostes, novamente verde. A Santa Igreja nos exorta a reverdecer as nossas almas para que produza fruto. Nenhuma árvore seca produz frutos. Então, a cor verde é a esperança de que possamos colher frutos de virtude. O Evangelho de hoje, se não me falhar a memória, já comentamos nesses 7 anos algumas vezes. Então, vamos deter na epístola. O apóstolo São Paulo vai falar dos dons. Nós somos católicos, graças a Deus, e não somos carismáticos, mas muitos de nós já passamos por essas mazelas, e há uma sequela entre os católicos referente ao Espírito Santo e a seus dons e a seus carismas. Os carismas são graças que Deus dá para quem Ele quer, independente da santidade da pessoa. Então, é fato, é bíblico e acompanha a história da igreja. Tem gente que tem dom de profecia. Em realidade, o carisma dá. Mas essas pessoas não são mais santas ou menos por terem um carisma. O carisma não santifica o portador. Não. Este é o pecado da renovação carismática. É consistir num carisma a santificação. Por isso, os senhores foram forçados, os que passaram por esta mazela, a passar pela vereda, todo mundo, entre aspas, orando em línguas, e tinha que sair dali com algum carisma. Se não saísse, impunham as mãos, forçavam, e tinha que enfiar um carisma falso, obviamente, na alma dos senhores. Por quê? Quem não tem carisma na renovação carismática, não tem santificação na alma. Eles esquecem da graça santificante, eles esquecem das virtudes, que são elementos de salvação, e vão para os carismas que não santificam aos que portam os carismas. E aqui estou falando falso, porque todo mundo sabe que foi enganado. Se não sabiam, lhes comunico. Quem falou em línguas, não falou em línguas. Quem fez profecias, não fez profecia. Os senhores estavam devaneando, ou estiveram devaneando, porque o Espírito Santo não age no caos, e no protestantismo, e no erro, e na heresia. Agora, Deus dá para quem Ele quiser. Na história da igreja, nós temos santos que tiveram carismas. E não foram santos pelos carismas. Porque vai dizer São Paulo que o carisma serve para aquele que é beneficiado pelo carisma, e não o portador. Então, o profeta, ele não é santo por fazer profecias, mas os que ouvirem as suas profecias serão beneficiados. Então, o benefício é de quem ouve. Agora, o que porta, inclusive, tem pessoas que não têm muita virtude e têm carismas. Na minha breve vida, não tão breve assim, vi quem tinha carisma de curar certas doenças. E, sim, eram católicos, mas não era a fina flor da cristandade. Porque é bíblico, o carisma não santifica o portador. Agora, São Paulo está falando dos dons. Aí tem um diferencial. Mesmo que alguns dons tenham o mesmo nome de carismas, não são a mesma coisa. O dom, ou os dons do Espírito Santo, nós temos a ordem ontológica da graça, que é a seguinte: graça santificante, não ter pecado mortal na alma. Depois, virtudes movidas pela graça santificante, virtudes sobrenaturais. E quando as virtudes estão num alto nível, aí entra em ação os dons do Espírito Santo. Nas virtudes há uma mútua colaboração do Espírito Santo em nós.
Porque a virtude é obrar segundo a reta razão. Então, há uma parte humana. Agora, com a graça santificante, tem uma parte do Divino Espírito Santo. Agora, os dons é ser movido somente pelo Espírito Santo. Lhes dou um exemplo clássico que se encontra em todos os livros praticamente. Uma coisa é ir remando com os próprios braços. Virtudes. E outra coisa é levantar a vela e ser movido pelo sopro, vento em polpa. Dons do Espírito Santo. E São Paulo está falando disso. Os dons. Agora, os dons santificam plenamente quem os porta. Então, quem tem o dom, seja qual for, os 7 dons do Espírito Santo, está em alto nível de santidade. Mas para ter os dons, senhores, é como para uma casa ter teto, ela precisa do seu alicerce e das suas paredes. O alicerce da alma, graça santificante. As paredes, virtudes. E o teto e o acabamento, dons do Espírito Santo. Nós, para irmos para o céu, com uma entrada digna de um católico, devemos estar movidos nesta vida pelos dons do Espírito Santo. E nós nos esquecemos do alicerce. É o que os senhores estão fazendo, se confessando. Todos nós pecamos, todos nós ofendemos a Deus e todos nós nos arrependemos. Isso é graça do bom Deus, o arrependimento. Nos confessamos. A partir desta ou das outras e das futuras confissões, nós devemos intensificar as virtudes, porque quanto maiores forem as virtudes, menores serão os nossos pecados. A tal ponto que quando chegar a ação plena dos dons do Espírito Santo nesta vida, só teremos as imperfeições da alma. E vemos, cada um olhe para a sua alma, que nós estamos muito longe disso. A falar das virtudes, e se olharmos as virtudes, nós temos as virtudes naturais que qualquer homem que obre segundo a reta razão pode ter, até um pagão, um herege, um cismático, virtudes naturais. E nós que temos a graça de Deus, assim esperamos, às vezes nem isso nós temos. E aí isso é assustador. E nós não vamos culpar a crise da igreja, senhores, porque é desonesto. O Espírito Santo não perdeu em nada a sua onipotência, em crise de igreja e nem na glória da igreja. Nem na paz da igreja, nem em guerras de séculos ela nunca teve plena paz, sempre no seu combate. Mas sim a nossa falta, aí é pessoal, generalizada e crônica, de confiança, de intimidade com o Divino Espírito Santo. E nós nos esquecemos disso. E volto ao que dizia ao princípio, às vezes pode ser um trauma da renovação carismática que está entre nós. Então, o Espírito Santo de Deus, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, passa desapercebidamente entre nós. Não precisa fazer um clamor, um grupo de oração, não pode. Mas nós devemos invocar mais frequentemente, antes dos sacramentos, nas ações de graças, antes das nossas orações do Espírito Santo, porque ele é o santificador das nossas almas. Nosso Senhor disse isso antes da sua ascensão: eu vou, mas enviarei o Paráclito, e ele ensinará não todas as coisas que vos tenho ensinado. E a missão dele é a santificação das almas. Então, com a ação do Espírito Santo, as nossas virtudes vão se intensificando, seja qualquer virtude, teologais e as morais, cardeais. Todas. E aí vai chegar um nível, e deve-se chegar nesta vida, que aí o Espírito Santo vai guiar nossa alma, soprando em direção do céu. E nós sabemos, mesmo que não todos sejamos remadores por aí, que é muito melhor vento em popa do que ir com abraços em pleno mar e tempestades que enfrentamos durante esta vida. Aí agora com isso nós vamos entender porque parece tão difícil ser católico. Porque falta o que? A ação do Espírito Santo. Estamos em plena tempestade com um barquinho, às vezes furado, querendo não naufragar. Porque tudo é tão penoso no catolicismo. Não é porque é penoso, porque esse jugo é suave. É porque estamos remando. E alguns com uma boinha de plástico, sendo arrastado por ondas
e sabe a Deus para onde. Nunca terra firme, sempre mar adentro. Pior naufrágio. Aí vamos entender, inclusive, porque certos pecados que nos acompanham talvez há anos, nós não vencemos. Ah, porque eu não tenho jeito. Não, é porque eu não tenho vergonha. Porque eu não tenho decisão firme. E por que eu não tenho? Porque eu não quero também. Mas é porque eu não estou sendo coerente com esta graça inicial dada na confissão. Que saímos dali com todas as armas para vencer a todos os nossos inimigos, a começar pelo diabo e pelo pecado, que são os mais cruéis, depois de nós mesmos. Aí as nossas reincidências no pecado, as nossas faltas de fervor, se explica por isso. Estamos remando e estamos naufragando. Porque nós não temos em meta, depois do alicerce, construir as paredes para que Deus coloque o teto do templo da nossa alma, feito pelas suas próprias mãos, com uma sutil e importante colaboração nossa. E aí as nossas almas parecem aqueles edifícios embargados. São Paulo tem um monte, todos pinchados, sem janelas, só o esqueleto daqueles edifícios que não serão talvez um dia acabados. E o tempo faz o quê? Destrói, fica ali ruínas, embargadas há anos, esperando a sua ruína de fato. E essa é a história do católico. Quantos em fervor, contra modernismo, e fala de todas as coisas, e apostataram. Porque faltou a virtude da fé. Uma fé movida pelo Espírito Santo, pela instrução da verdade. E não só de ficar como um cachorro que fica latindo contra qualquer cara que passa pela rua. Isso não serve de nada. Nós sabemos, muitos já naufragaram, porque ficam nas internets da vida, combatendo, e não vivem a fé que defendem. Naufrágio. Uns viraram, inclusive, judeus por aí. Isso é horrível. E os combatentes contra o modernismo, protestantes, ficaram piores do que o modernista que combatiam, viraram apóstatas definitivos, morreram para Deus e para a igreja. Porque é uma fé defendida, mas não vivida. Quantos falam de o santo do dia, os status, parece que estamos passando pelo céu, entre santinhos, mensagens profundas, não estou criticando, isso é muito bem, o bem é difusível de si mesmo. Mas alguém reza pelo santo do dia que colocaram lá no status, pediram a ajuda dele, meditar a frase bela, profunda, que às vezes é um tiro na nossa testa do São Fulano? Então a gente dissemina as coisas, parabéns, o bem é difusível de si mesmo. Agora não deixamos que o bem atinja ao cano que está difundido. E aí passa água e pelo deserto, e o deserto segue sendo deserto. De que valia teve tudo isso? É o que Nosso Senhor disse, que adianta eu salvar os outros e perder a minha própria alma. E essa história, senhores, do tradicionalista, hein? Não esqueçamos o modernista. Esse é o problema deles, eles têm os pastores deles, e eles vão para onde tudo indica, sei lá para onde, o problema é deles, vamos cuidar do problema que nos toca. E disso podemos aplicar a nossa vida pessoal, minha alma e Deus, e as nossas casas. Como essas crianças vão ter fé se elas não veem a fé em nós? Como essas crianças vão acreditar na graça de Deus se elas não veem essas graças em nós? Como vão falar de virtude para essas crianças se em nós são invisíveis? E as virtudes, senhores, faz com que o evangelho seja ambulante. Sai de letras e vira carne. É um santo. Se víssemos um santo, nós teríamos o quê? Os 4 evangelhos caminhando pela rua. É isso que é um santo. Nada mais do que isso. Então, se nós não vivemos, senhores, a nossa religião vai virar o quê? Uma mitologia. E aí, por causa nossa,
o nome de nosso Senhor vai continuar sendo blasfemado. Por nossa causa, o catolicismo vai ser desacreditado, como tem sido. Porque os que praticam, e supostamente com a integridade de fé, não são diferentes de um mundano, de um apóstata, de um judeu, de um muçulmano, e às vezes esta escória, no sentido natural, sobrepassam aqueles que estão fecundados, fertilizados pela graça santificante, e isso é, em si, um tremendo escândalo e absurdo. Então, precisamos fazer, sim, que o Espírito Santo mova nossas almas. Então, depois de confessados, na primeira tentação, Divino Espírito Santo, socorrei-me. Talvez essas breves palavras sejam um grande exorcismo para não recair. E o diabo é um espírito persistente. Mas com a graça de Deus, como lemos e recitamos em quase todas as missas, deu o poder de ser o quê? Filhos de Deus. Se nós temos o poder de sermos filhos de Deus, nós também participamos do poder de Deus. De tal modo que seja uma criança, seja um adulto, independente da sua idade, do seu conhecimento, em graça santificante, ou seja, com a vida de Deus, sem o pecado mortal na alma, nós somos, por Deus, por sua graça, mais poderosos pela graça do que o próprio Lúcifer. Mas ele é um anjo e nós somos homens, aí devemos ter grande cuidado. Mas enquanto há poder de graça, a graça de Deus é maior do que o preternatural que o diabo ficou. Mas ele não tem a graça de Deus. Então nós temos o poder com Deus de vencer todos os males, de não cair na cilada dos maus e de fazer com que as nossas virtudes se intensifiquem para que chegue o momento que o Espírito Santo sopre no pobre barquinho da nossa alma em direção do céu. Aí não vamos nos arrastar como católicos, mas vamos ser movidos e chegar ao céu, movidos pelo vento do Espírito Santo que sopra em direção do céu. E nós necessitamos, senhores, disso agora. Começo de ano, cada um já tem os seus anos cumpridos por cumprir, batizados desde os 3 dias de nascidos, maravilha, todo mundo dá importância para isso, deve dar. Mas para que tudo isso? É para chegar à moção dos dons do Espírito Santo nesta vida, que aí poderá ser vencedor de todos os pecados, ficarão as sutis e leves imperfeições e ser o apóstolo que este mundo precisa. Sem falar, não precisamos falar, mas vão ver em nós o que nós queremos. Vão olhar para nós e o nosso olhar não vai ser poluído como o olhar do mundano. Nosso vocabulário não vai ser tal qual o de um mundano. A nossa conduta não será a do mundano, porque temos em nós o Espírito Santo que santifica onde ele está. E aí sim os dons do Espírito Santo. E o caminho do céu não vai ser um arrastar-se, vai ser um sopro que vai mover o pobre barco da nossa alma em direção ao céu. Aí São Paulo vai dizer o modus operandi disso. Os dons são moções totais do Espírito Santo. E tudo que São Paulo falou nessa epístola, nós vamos ver 2 elementos. A coerência, em realidade 3. A simplicidade e, em tudo, a caridade. E para isso, senhores, devemos nos abnegar plenamente. Tanto para o próximo, mas a começar por Deus. Então vamos ver aqui. Irmãos, temos dons diferentes segundo a graça que nos foi dada. Aí vemos que ele assenta os dons sobre a graça, o que lhes expliquei há pouco. Não existe dom sem graça santificante. Quem tem o da profecia, use segundo a regra da fé. A fé é uma virtude teologal. Da fé católica. Quem tem o ministério, exerça o seu ministério. Ou seja, cada um faça o que Deus lhe deu. Quem tem o dom de ensinar, ensine. Quem tem o de exortar, exorte. O que reparte, faça-o com simplicidade. Então, quem tem o dom de ensinar, não deve se arrogar que eu sou o doutor da igreja.
Porque se o Espírito Santo não tivesse dado esse dom, houvesse dado esse dom, seria incapaz de. Quando somos movidos pelo Espírito Santo, não há como roubar o que é de Deus para nós. Isso acontece com as virtudes deficientes, que uns até se gabam, faz 3 meses que eu não cometo tal coisa. E acha que foi o seu próprio esforço e vigilância sobre si. E lembremos-nos do que disse nosso Senhor: sem mim nada podeis fazer. Este nada se refere ao que? Nada de bom, porque sem Deus podemos fazer tudo de péssimo. E agora com os dons não vamos roubar e atribuir ao homem o que é de Deus, porque o homem está repleto do Espírito Santo e sabe distinguir o que é do espírito humano submetido a Deus e o que é somente de Deus. Por isso faz com simplicidade. A simplicidade não é a pobreza, o desmantelo, não. É a transparência e simplicidade. É a transparência e humildade de reconhecer o que é de Deus, o que é do próximo, o que é do nosso próprio espírito. O que preside seja solícito. Por que ser solícito? Porque se tem o dom de presidir, fará. Deus manda presidir, que presida. Deus manda ensinar, que ensine. Deus manda que profetize, que faça com a diligência própria da alma que está movida completamente pelo Espírito Santo. Como a vela do barco, ela não tem como resistir ao vento, só se dobrarem ou abaixarem. Então ela segue o ímpeto dado pelo vento. O homem, o católico, movido pelo Espírito Santo, tem sua vela aberta, então ele vai ser totalmente movido pelo ímpeto que lhe der o Espírito Santo de Deus. Por isso vai ser diligente. Se tiver que rezar, vai rezar. Se tiver que fazer penitência, vai fazer. Ele é obediente à igreja. Quem obedece ao Espírito Santo obedece à igreja, porque ele é a alma da igreja. Quem tiver que fazer tal coisa, sempre coisas boas, honestas, pelo amor de Deus, porque o Espírito Santo não inspira o mal, fará, não terá respeito humano, o que vão pensar, o que vão achar, tudo isso com prudência, obviamente. E tudo será decoroso, com ordem, e será benéfico para si e para os demais. Aí ele segue, vai aterrissar a caridade. O amor seja sem fingimento. Porque o amor, caridade fraterna entre o próximo, como virtude e a parte humana, podemos ser falsos. E vamos ser sinceros, porque estamos diante do altar de Deus. Normalmente somos falsos. Somos simpáticos. O espírito de Hebe Camargo. Gracinha, lindinho, por detrás, aquela punhalada que dilacera, acerta o centro do coração do próximo. Bajuladores. Quando a caridade teologal, o amor a Deus, é movido pelo Espírito Santo, nem com Deus nós temos fingimento. E aqui o fingimento com o próximo mostra que também fingimos diante de Deus. Senhor, eu não quero mais pecar. Não é verdade isso. Fingidamente podemos dizer isso, descaradamente dizemos, e sabemos que depois de 3 horas da comunhão, vamos se entregar ao primeiro pecado que aparecer. Fingidos. Se fosse movido pelo Espírito Santo este ato de contrição, eu proponho firmemente não pecar mais e evitar todas as ocasiões próximas de pecado, isso ia acontecer de fato. Mas fingimos. A segunda-feira que eu diga. Hoje à tarde, todos de perna para o ar, diante de uma maldita televisão, ou um celular, sem leitura, sem terço, sem nada, e o que eu diga, vai evaporar a graça em nossas almas. Fingimento. Então, que o amor a Deus seja sem fingimento. E até quando digo, sim, eu sou um grande pecador, estamos mentindo, como se fora possível a Deus. Porque diante dos homens, às vezes, sentimos os maiores santos. E diante de Deus, minha culpa, e diante do próximo, a culpa é dele, foi a crise da igreja, foi o século que eu nasci, eu sou uma vítima. Mentira! É um amor fingido, uma contrição fingida, um propósito de emenda fingido. E o que conhece? O naufrágio. Então, movido pelo Espírito Santo, será, eu sou grande pecador? Sim, Senhor, mas consertai-me, convertei-me. Vou evitar as ocasiões de pecar, eu vou destruir as ocasiões de pecar. Vai colocar um negócio lá no celular para não poder aceder a coisas que não convêm,
vai colocar um horário decente e, de certos momentos, não vai mais se entregar à curiosidade vã, que também leva para o inferno. Certas amizades daninas, vou dizer tchau a elas, não importa o que custe, mas está custando a minha salvação, tchau. Certas calças guardadas no guarda-roupa, porque não uso mais, falo das mulheres, está lá guardada, elas virarão cinza se eu não quero mais usar. Não tem o que não se guarda, o que não se usa. E aí vamos ter o quê? Fanatismo. Sim, absolutamente fanáticos, não fervorosos, senhores. Quem ama o bem, odeia o mal. Quem quer o céu, tudo que levar para o inferno, ou deixar escurecido este resplendor da virtude e da coerência, será por nós destruído. A começar por nossa alma, nossa casa e daí adiante. Então, o amor não seja fingido. E aí diz o seu apóstolo: aborrecei o mal e aderi ao bem. Então, aborrecer ao mal é isso. Quando a alma tem a virtude, eu insisto, vou persistir. Quando temos a virtude ali, tendendo ao vizinhar-se com os dons, nós aborrecemos o mal. Aí vamos ser, o diabo vai infernizar a vida dos senhores, tenho certeza disso. Vai arrastar da cama, vai aparecer sonhos pavorosos, vai. Porque o que causa horror ao inferno é uma alma coerente com a virtude de Deus. O diabo não perde tempo com coisas falidas. Ele é orgulhoso, hein? Ele não vai querer matar o que já está esfaqueado, agonizando. Ele vai ter o quê? Vai querer derrubar o chefe de um exército. É orgulhoso. Então, os ataques que muitas vezes atribuímos ao demônio não são nossos. Nos expomos à ocasião, ficamos ali zanzando por elas, esperando o acilado escorregão ao abismo. Mas então, quando aborrecermos o mal, pela coerência ao amor a Deus, aí sim virá um grande combate espiritual de fato. Aí segue o apóstolo: na solicitude não sejais negligentes, sede fervorosos de espírito. E o fervor de espírito é aquela devoção. Então aqui São Paulo vai deixar o quê? O relógio e o termômetro de tudo que lhes disse até agora. Como eu vou saber se eu estou amando a Deus e de fato quero chegar aos dons do Espírito Santo? Quando eu rezar. Porque quando temos fervor de alma, não é diante dos outros que se vê esse fervor. É diante da minha alma solícita ou não em adorar a Deus. Não estou a esquecer-me das dificuldades que nós temos, humanas. O cansaço, o desgaste de alma, as mães que têm um monte de crianças que acordam, madrugada, fraldas, mamar e tudo isso. Mas a devoção, senhores de alma, não usa isso como desculpa. Quando usar é porque não tem devoção. Porque vimos que, movidos pelo Espírito Santo, nós somos sinceros. Uma coisa eu não quero e não consigo, e outra coisa eu não posso porque não dá. Se não tem essa distinção, voltemos ao nosso primário para entender bem o que o vocabulário quer dizer. Fervor. Isso é alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração, vai dizer São Paulo. Ou seja, nas perseguições que o inimigo enviar, o século, as contradições da vida, se eu ando reclamando pelos cantos, mais um sinal que eu estou bem longe do Espírito de Deus. Se eu estou abalado, prostrado, deprimente, por seja o que for, o orgulho que os nossos pecados causam também é sinal que estamos bem distantes do Espírito de Deus, que devemos estar na perseguição alegres. Aí vão falar, padre, é difícil sofrer e estar alegre. É difícil quando não temos Deus. Vejamos a vida dos santos. Já lhes mencionei, repito e insisto, no mesmo exemplo, São Luís de Montfort, que fazia novenas pedindo perseguições. Bem-aventurado aqueles que
padecem perseguições por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E segue aqui: abençoai os que vos perseguem, abençoai-os e não amaldiçoeis. Não preciso falar que já falei pouco tempo sobre isso. No mando para o quinto dos infernos, fulano cicrano. Difícil, mas é possível. Com Deus tudo podemos. E aí vem aqui a outro sinal, colocando o quarto ou terceiro que lhes mencionei, a compaixão. Chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram, tende com o próximo os mesmos sentimentos, porque isso é o exorcismo para o egoísmo. Aí sabemos, é um sinal que o Espírito Santo está muito mais próximo da nossa alma. E isso também se vê muito ausente, principalmente em conversa de mulheres que se vê assim, uma mãe vem falar de um problema, no seu filho está doente, a outra, nossa, o filho está mais doente. Tem um problema, sei lá, pessoal de saúde, a outra está mais doente ainda. É uma competição de ver quem sofre mais. Isso não é compaixão, isso é egoísmo. Então, quando estamos plenamente arrimados no egoísmo, estamos mais distante do Espírito de Deus. E segue e conclui o apóstolo e o padre também. Tende entre vós os mesmos sentimentos, não aspireis as coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Então, como o Espírito Santo é Ele, conforme lhe aprouver, no tempo que vamos correspondendo às graças primeiras que Ele vai dando, Ele que vai saber que dom vai realçar em nossa alma. Que virtude vamos ali exercer neste momento. Como vamos rezar? Que devoção eu vou ter a São Fulano ou São Beltrano? Como que eu vou... Isso tudo, por isso na igreja não existe uma regrinha estabelecida para todos, porque é Deus que move as almas. Tem as coisas que vemos que é fanatismo, desequilíbrio, espírito humano ou diabo. Fora disso, não existe um padrão de todos uniformizados como se fôssemos do primário, no sentido de práticas espirituais. Então, vamos o quê? Aspirar ao essencial. Eu quero ser movido pelo Espírito de Deus como um bom católico, como um católico perfeito. E aí o Espírito Santo vai modelando a imagem de Nosso Senhor em nossas almas sempre, mas como lhe aprouver. E nisso temos o que? A humildade. Acomodai-vos às coisas humildes. Então, em vez de buscar a profecia, que em realidade é saber da vida dos outros antes de uma ligação, não, eu vou buscar o quê? A virtude da penitência. Antes de querer caminhar sobre as águas, vou buscar amar mais a Deus. E isso que é aspirar as coisas, não que são menores, mas que são as mais importantes, e humildade de alma. Então, senhores, peçamos a Deus nosso Senhor essa graça. Aqui está o remédio das nossas mazelas, de todos nós atuais, seja quais forem, e está também o antídoto contra esta mediocridade que está assolando o catolicismo na sua vertente tradicional, que é a verdadeira. E nós vamos ser cobrados diante de Deus. Quando chegarmos no juízo final, em realidade no particular, no final vai ser para todo mundo. Nós vamos enxergar o bom Jesus e ouvi-lo a dizer: meu filho, eu fiz de tudo para você ser santo. E vamos ver ali aquela pessoa ingrata, aquele marido difícil, aquele filho que deu trabalho, aquele padre chato, e tudo. As devoções que apareceram, os terços que não rezamos, os conselhos e inspirações da graça, tudo. Tudo. E se nós não formos movidos pelo Espírito Santo no sentido católico, nós não vemos nesta vida o que Deus oferece para a nossa santificação. Ficamos assim, vedados pelo espírito humano, que é um espírito maligno que quer nos arrastar para o quinto dos infernos. Então, peçamos a Deus essa graça. Aqui está também os pecados de estimação também, todos ao inferno, o grande exorcismo, a grande graça para nossas almas. Então, tenhamos grande devoção ao Espírito Santo e aspiremos, sim, os dons
começando pela graça santificante em grande estima, virtudes praticadas a todo momento, e aí chegará os dons do Espírito Santo necessários para uma santificação real. É o Espírito católico, é o Espírito que devemos implorar a Deus que encha nossas almas do Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.